Pai do Senhor, irmãos. Amém. Tendo louvado o nosso Deus, abram suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 1. Esse é o terceiro sermão da nossa série, Ele nos deu histórias. O primeiro sermão foi pregado nos versículos 1 até o versículo de número 10. O segundo sermão, do versículo 11 até o versículo de número 27. Hoje nós iremos ler o 28, tá bom? Leamos. Então, o rei Davi ordenou: chamem Batseba. Ela entrou e ficou em pé diante dele. O rei fez um juramento: juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida, hoje mesmo, vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no trono em meu lugar. Então, Batseba prostrou-se com o rosto em terra e, ajoelhando-se diante do rei, disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: chamem o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele os instruiu: levem os conselheiros do seu senhor com vocês, ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Giom. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Nesse momento, toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão. Depois, acompanhem-no, e ele virá assentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Eu o designei para governar Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim se fará. Que o Senhor, o Deus do rei, meu senhor, o confirme. Assim como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, também esteja ele com Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso que o reinado de meu senhor, o rei Davi. Então, o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretistas e os peletistas, fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o escoltaram até Giom. O sacerdote Zadok pegou na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. A seguir, tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! E todo o povo o acompanhou, tocando flautas e celebrando, de tal forma que o chão tremia com o barulho. Eu preciso rapidamente lembrar os irmãos que nos 2 sermões anteriores nós discorremos sobre 2 assuntos:
O primeiro era como o tempo é trabalhado, como Deus utiliza o tempo como ferramenta para trabalhar com os homens. Os versículos 1 até o 3 mostra como Davi foi humilhado através do tempo. Um homem vigoroso, forte, tem o final de sua vida sendo descrito em cima de uma cama. Os versículos posteriores mostram como Adonias se revela um homem sagaz, um homem oportunista, que não está interessado nos valores do reino, mas está interessado muito mais em satisfazer o seu próprio ego. Então Adonias, ele se avança, ou ele se auto-intitula rei de Israel. Os versículos posteriores, nós percebemos duas pessoas entrando em cena. Os versículos 11 até o versículo de número 27, que é Natã e também a rainha Batseba. Essas duas figuras entram em cena para impedir um mal sobre Israel. Adonias estava usurpando o trono que não era dele. Essas duas figuras entendem que, se isso acontecer, as promessas que Deus havia feito a Davi com relação ao reino e subsequentemente a Salomão, essas promessas estariam correndo risco de não serem cumpridas. Pois Deus já havia prometido de antemão que quem iria reinar sobre o trono de Israel, substituindo Davi, seria Salomão. Mas Adonias, filho de Davi, se adianta para reinar sobre Israel. Então nós temos a figura de Natã e de Batseba, que se unem numa trama para impedir que isso aconteça. Eles convencem Davi. Davi, apesar de estar numa cama, sem estar no reino, tomando as decisões do reino, neste momento, Davi toma uma decisão que vai mudar completamente o rumo dessa história. Se Davi, neste momento, não reage, a história que estaria sendo contada seria outra. Mas Davi reage. Davi chama Batseba e então jura para Batseba que Adonias não irá tomar o trono. E então ele manda chamar Natã, Batseba, e faz ali algumas instruções. Nós percebemos das mensagens anteriores como que não se pode reinar sobre Israel. O que Adonias fez foi uma usurpação, e ele não respeitou os trâmites legais. Adonias não respeitou a tradição. Como um rei seria ungido, rei seria consagrado, ou seria proclamado como um rei sobre Israel. O que a gente vai ver neste exato momento é a entronização do verdadeiro rei. Esse é o tema da nossa mensagem esta noite. A entronização do verdadeiro rei. Para que nós entendamos esse tema, a gente precisa olhar o texto e trazer para vocês as instruções que Davi dera a Natã, a Benaia e ao sacerdote Zadok, para que alguém fosse considerado um legítimo rei sobre o trono de Israel. Para que alguém fosse empossado como o novo substituto de Davi, algumas coisas deveriam ser feitas. E a gente vai falar sobre isso aqui, nesse ponto. Primeiro, o indivíduo que iria ser empossado deveria entrar em Jerusalém
montado em uma... Vamos lá, irmãos. O indivíduo que deveria reinar sobre Israel deveria entrar em Jerusalém montado em uma mula. Olha só, versículo de número 33. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Pelo amor de Deus. 33. O rei Davi, 32. O rei Davi ordenou: chamem os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Vocês se lembram que nos sermões anteriores eu disse para vocês que Deus escolheu um povo, certo? Para se revelar através desse povo, no caso Israel. E Deus deu a esse povo 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Então Deus iria se revelar para essa nação através desses 3 ofícios. O profeta trazia Deus para o povo, o sacerdote fazia as liturgias levando o povo para Deus, e o rei guiaria o povo para a presença de Deus. Ou seja, o rei era o indivíduo responsável para fazer com que o povo cumprisse as ordenanças, e se não cumprisse, deveria arcar com as consequências do descumprimento dessas ordenanças. Então nós temos o profeta que traz Deus ao povo, o sacerdote que leva o povo para Deus, e o rei que guia o povo a fazer as instruções que o sacerdote e o profeta ordena da parte de Deus. Essas 3 figuras apontavam para alguém. Quando você chega no Novo Testamento, você percebe que os autores do Novo Testamento dizem que tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento apontavam para uma figura maior, principalmente a questão do sacerdote. Todos os sacerdotes exerciam seus ofícios, mas exerciam de forma limitada, porque o verdadeiro sacerdote ainda deveria vir. Todos os profetas exerciam o seu ofício, mas exerciam de maneira limitada, porque o verdadeiro profeta ainda viria. Todos os reis, em levar o povo para a presença de Deus, fazendo com que o povo cumprisse as leis de Deus, exerciam seus ofícios, mas exerciam de maneira limitada, porque o verdadeiro rei ainda viria. Todas essas figuras se cumpririam numa só pessoa, que seria o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas perceba isso aqui, porque eu quero chamar a atenção para vocês da legitimidade de um verdadeiro rei. Versículo de número 33. Ele os instruiu: levem os conselheiros do seu Senhor com vocês, ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula. Isso aqui é muito interessante, e eu não vou cansar de dizer que esse texto é interessante demais. Alguns textos são muito claros, irmãos. Meus queridos, a mula real de Davi representava de alguma forma a realeza do rei. E eu sei que para nós isso aqui não tem nenhum sentido, né? Só que montar em uma mula era um símbolo da antiga realeza. Para você ter uma ideia, ver Salomão montado em uma mula seria como ver a rainha da Inglaterra em sua carruagem real. Porque a gente nunca presenciou nada disso, né? De nenhuma entronização de algum rei. Mas quando alguém é considerado como rei em países que tem isso, o rei é colocado em uma carruagem, e então ele é levado para o meio do povo. Então, ver Salomão montado na mula real seria semelhante a ver a rainha da Inglaterra na sua carruagem. Ou vou dizer aqui para nós, ver Salomão montado numa mula seria como ver o presidente eleito subindo o quê? Eu não ouvi. Seria como ver o presidente eleito subindo o quê? A rampa do Planalto. Lembra disso, irmão? Vocês sabem disso, né? Normalmente o que acontece quando o presidente é eleito? Há ali uma liturgia,
onde o presidente irá subir aquela rampa, que será a sua nova casa. Ele vai morar naquele lugar. Ali é uma liturgia, onde o povo olha para o presidente eleito e diz: esse aí é aquele que vai nos representar. Então, o que esse texto está dizendo para nós é para que alguém fosse considerado como um legítimo rei sobre o trono de Israel. Esse indivíduo, segundo Davi, deveria entrar em Jerusalém montando em uma mula real. Não é qualquer mula, né? Não é qualquer jumento, não. Montando numa mula. É interessante que Adonias não fez isso, vocês perceberam? Foi que Adonias fez uma festa clandestina. Leu lá o texto? Fez uma festa clandestina, chamou só a nata, e a nata quer dizer só o que ele queria que estivesse lá na festa. Aqueles que iriam lhe contradizer ficaram de fora. Então ele chamou só os bajuladores. Enquanto Adonias faz uma festa clandestina, Salomão vai montar a mula do rei e entrar em Jerusalém como o legítimo rei de Israel. Sim, e o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver conosco? O que Salomão montando numa mula, sendo considerado como rei, tem a ver conosco? Eu quero chamar a sua atenção para você abrir sua Bíblia lá em Zacarias capítulo 9, por favor. Zacarias capítulo 9. Versículo de número 9. O Novo Testamento não chegou, a nova aliança não chegou. Zacarias está na antiga aliança, no mesmo contexto, Salomão, os profetas. Mas Deus usa Zacarias, e Zacarias faz uma profecia nos seguintes termos. Capítulo 9, versículo 9. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. O profeta Zacarias, é interessante que para alguém do contexto do Antigo Testamento isso aqui era normal, certo? Não, o que Zacarias está profetizando? Está profetizando que um rei vai entrar e vai governar sobre Israel. Só que Zacarias estava falando de quem? De quem Zacarias está falando? Zacarias está falando de um rei que em um determinado momento vai entrar em Jerusalém, semelhante a Salomão. Salomão, como um legítimo rei do trono de Israel, monta numa mula, barra jumento, né? Monta numa mula como um legítimo rei sobre o trono de Israel. Zacarias está fazendo uma profecia dizendo que o legítimo rei irá entrar em Jerusalém montado numa jumentinha. Você já sabe onde eu vou chegar, né, irmãos? Abra suas Bíblias em Mateus capítulo 1, por favor. Mateus capítulo 1. Vamos ver quem é esse indivíduo aqui. Mateus capítulo 1. Versículo de número 6. Nós estamos na genealogia de Jesus. O que é isso? Genealogia é um tipo de literatura que resume a descendência de alguém, ou a descendência ou a ascendência de alguém. Fulano tal é filho de fulano tal, fulano tal é filho de fulano tal, e assim por diante. Para que serve? Para sabermos a nossa raiz genealógica. Para nós isso não tem importância nenhuma, mas para Israel tem muita importância. Isso aqui é muita importância. Vamos ver o versículo 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Então, o autor, que é Mateus, vai fazer o registro de quem? Da genealogia de quem? Jesus. E ele diz que Jesus é quem? Filho de Davi, filho de Abraão. Aí agora ele vai retornar. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom,
Hezron gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei. Jesus vem da descendência de quem? Jesus vem da descendência de quem? Davi. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão. E aí continua, até chegar em quem? Em Jesus. Nesse ponto do texto de Mateus, o que Mateus está querendo dizer é: esse indivíduo que esteve entre nós, traçado a sua linha genealógica, ele vem exatamente da descendência de Davi. Assim como Salomão era o legítimo rei, queria subir sobre o trono de Israel, reinar sobre Israel, Jesus Cristo descende desta linhagem. Vamos continuar o texto. Você vai lá para Mateus capítulo 21, versículo 11. Mateus 21, versículo 11. Aliás, 21, versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que estará diante de vocês. Logo encontrarão uma. Vamos lá, irmão. Logo encontrarão uma. Vai comigo. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles. Eu preciso deles. Preciso de quem? O Senhor Jesus precisava de quem? Jumenta. Para que Jesus precisava dessa jumenta, meu Deus do céu? Por que Jesus está fazendo questão de uma jumenta? Só que a gente vê aqui no Ceará, jumenta, né, irmãos? Mas por que nesse texto Jesus está querendo essa jumentinha? Vamos continuar o texto. Aí vocês vão saber. Se alguém lhes perguntar algo, diga que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse que fora dito pelo... Qual foi o profeta que falou antes? Profeta? Vamos ver o que diz. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você humilde e montado no jumento, numa jumentinho, cria de jumento. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos, e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão. Jesus montou em quem, irmão? Foi jumentinho. Porque Jesus é? Porque Jesus é? Grave isso. O verdadeiro. Não é Adonias, não. Jesus é o legítimo rei. 6. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos, e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, que vem lá da... talvez a multidão não soube dizer direitinho quem era ele, né? Quem era ele? O legítimo rei. Meu irmão, nós, os cristãos, não estamos debaixo da liderança de alguém que não tem legitimidade para reinar. Nós estamos debaixo do reinado de alguém que não usurpou o trono. É alguém que descende da linhagem de Davi, onde todas as profecias vindas de Deus foram cumpridas nele. Nós nos reunimos aqui esta noite para adorar este verdadeiro rei, que não usurpou o trono, que não tomou o trono,
trono, que é legitimamente o seu lugar, o trono. Jesus Cristo é o verdadeiro rei, e para que ele fosse considerado como o verdadeiro rei, ele deveria montar numa jumentinha. Coisa esquisita, mas é isso. Vocês estão me entendendo, amém? Continuemos o texto lá, volte agora lá para o texto, por favor. Que outra instrução Davi deu a esses indivíduos? Vamos lá para o texto, versículo de número 34 diz assim, olha, presta atenção, onde eu estou querendo chegar? Para que alguém fosse considerado como legítimo rei sobre o trono de Israel, primeiro ele tinha que entrar em Jerusalém, montado numa jumentinha. Salomão fez isso. Jesus Cristo também fez isso. Vamos lá, versículo 34. Ali, o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Percebam que Adonias fez isso? Não. Adonias não procurou o sumo sacerdote, aquele indivíduo que estava encarregado pelo sistema religioso lá no tabernáculo. Convidou outro sacerdote, mas não era o indivíduo encarregado pelo tabernáculo em Jerusalém. Qual é a instrução que Davi dá ao profeta Natã, a Zadok e a Abiatar? Pegue uma mula, coloque Salomão e também faça outra coisa: unjam ele. Meus irmãos, o óleo derramado pelo profeta e pelo sacerdote, na verdade era um ritual sagrado que oficialmente consagraria o próximo rei. Exemplo, vocês se lembram quando a nação de Israel estava procurando um rei? Deus deu este rei para a nação de Israel, mas antes que este rei reinasse sobre Israel, esse rei precisaria ser o quê? Ungido. Quem ungiu Saul? Quem foi? Samuel. Vocês se lembram lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, quando Deus diz para Samuel: Samuel, eu já me aborreci de Saul, eu não tenho mais nada a ver com Saul. Por que você insiste em apoiar Saul? Faça o seguinte: pegue o seu chifre, encha de azeite e vá para a casa de Jessé o belamita, porque lá na casa de Jessé eu já tenho escolhido um para reinar sobre Israel. Faça isso, chegue lá e unja. Vocês lembram desse texto? 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 ao 13. Eu quero levar vocês para lá, que eu não quero deixar vocês no vácuo, tá bom? 1 Samuel capítulo 16, abram lá, por favor. Versículo 10. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula. O normal seria quem? O mais velho. Mas o que Jessé diz? Olha, eu ainda tenho um caçula, é o menor, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: Samuel, está aí o homem. Olha o texto, irmão. Samuel é este. Levante-se e unja. Todo rei deveria ser ungido, para que alguém pudesse ser considerado como legítimo rei do trono de Israel. Deveria ser ungido, porque a unção, o óleo derramado sobre a cabeça do rei, significaria
o Espírito Santo sobre o rei, orientando a tomar decisões que levariam o povo para a presença de Deus. O óleo é a representação da presença do Espírito Santo na presença do rei. Por isso, todo rei deveria ser ungido. Não há rei sem ser ungido. Não existe rei legítimo sem ser ungido. Assim como não há rei sem primeiro entrar em Jerusalém montado em uma mula. Salomão foi ungido. Isso é muito interessante, irmãos, porque Adonias se autoconsagrou. Vocês perceberam isso? Num texto anterior, o que a gente vê é Adonias saindo nas praças dizendo: eu sou ele, eu sou o indivíduo. Não, quem é ungido não se autoconsagra. Aliás, não existe isso, né? Autoconsagração. Se consagra, uma outra pessoa consagra um indivíduo. Isso é muito interessante, irmãos, porque o nosso rei, o legítimo herdeiro do trono de Davi, além de entrar em Jerusalém montado em uma mula, ele também foi ungido. Na verdade, este é o verdadeiro significado da palavra Cristo. Tem gente que acha que o nome de Jesus é Jesus Cristo, mas não é. O nome de Jesus é Jesus. Cristo é uma função. Cristo é, a palavra Cristo significa o ungido. Então, Jesus Cristo, Jesus ungido, Cristo é ungido. E a gente vai encontrar lá em Mateus capítulo 3, abra comigo lá, por favor, Mateus capítulo 3. Eu estou tentando mostrar para vocês que essa história não foi contada apenas como uma história. Obviamente que existe todo o arcabouço e o significado dentro do contexto de Salomão. Mas para nós, aqui e agora, eu estou trazendo vocês para um significado cristológico do texto. Assim como Salomão foi considerado como o verdadeiro, legítimo rei do trono de Israel, nosso Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro rei sobre nós. Ele entrou em Jerusalém, montado em uma mula, e ele também foi ungido. Abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 3, por favor. 3. Olha só. Mateus capítulo 3, versículo 16 diz assim. Versículo 13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Olha o texto. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre quem? O óleo no Antigo Testamento, com relação a isso aqui, significava o quê? A presença do Espírito. O óleo não era o Espírito, o óleo era um símbolo da presença do Espírito. Mas aqui, Jesus não é ungido com símbolo, Jesus é ungido com a verdadeira unção, com a própria terceira pessoa da Trindade. O texto diz que o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, e do céu se ouve uma voz de Deus Pai dizendo: este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. Olha esse texto, irmãos. Nosso Senhor Jesus Cristo, no ato do seu batismo, foi ungido pelo Espírito Santo. Agora abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 4, versículo de número 18. Jesus sai do batismo, entra na cidade de Nazaré, entra numa sinagoga, abre o livro do profeta Isaías, e olha o que ele diz. Lucas capítulo 3, aliás, Lucas capítulo 4, versículo 18.
Versículo 14, para que a gente entenda o contexto. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Por que ele voltou da Galileia no poder do Espírito? Porque lá no batismo ele foi ungido pelo Espírito. Agora tudo quanto ele vai fazer, irá fazer no poder de quem? Do Espírito. Continua o texto. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Olha o que está escrito no livro do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer: hoje se cumpriu as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo no batismo, e Jesus testifica com as suas próprias palavras que aquilo que Isaías havia profetizado, que quando o ungido chegasse, o Espírito estaria sobre ele, o capacitando para realizar coisas extraordinárias. Por que você acha que Jesus realizou coisas extraordinárias? Quem estava sobre ele? O Espírito. Outra coisa interessante, meus irmãos, que um verdadeiro e legítimo rei do trono de Israel deveria ter: não apenas entrar em Jerusalém montado numa mula, não apenas ser ungido, mas também deveria ser entronizado. Olha o que diz o versículo de número 17, por favor. 1 Reis, capítulo 1, versículo 34 ainda, viu, irmãos? Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã ungirão rei sobre Israel. Nesse momento toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Depois acompanhem-no, e ele virá assentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. E eu o designei para governar Israel e Judá. Isso é interessante, porque o texto está dizendo que uma trombeta deveria ser tocada. Vocês viram a trombeta tocando lá na época de Adonias? Não, trombeta nenhum tocou. As trombetas, elas eram usadas como um sinal de anunciação. O povo, ele para se reunir, precisaria de um certo toque de uma trombeta. Quando a trombeta tocava, as pessoas da cidade e da região, ouvindo o som da trombeta, se reuniam no mesmo lugar, porque haveria ali algo importante a ser dito. A trombeta deveria ser tocada, porque não há rei se não houver súditos, não há rei se não há povo. Salomão deveria entrar em Jerusalém montado numa mula, deveria ser ungido pelo profeta Natã e pelo sacerdote Zadok, e a trombeta deveria ser tocada para chamar a nação para um mesmo lugar, para que todos os povos ali pudessem dizer: viva o rei Salomão, que ele reine sobre as nossas vidas. Isso seria o ritual de entronização. Após isso, Salomão subia na rampa lá do trono, né? E então reinava durante todo o período de seus anos. Neste sentido, meus irmãos,
para que alguém fosse reconhecido como um verdadeiro e legítimo rei, a trombeta inevitavelmente deveria ser tocada chamando o povo. Adonias não pensou nisso, porém Salomão foi empossado ao som de muitas trombetas sendo tocadas para a reunião de toda a nação. Assim como o rei Salomão, e eu não tenho tempo, esse ponto aqui exigiria muito do nosso tempo para falar sobre isso, mas desde o início, antes mesmo de Jesus nascer, a trombeta tocou. A trombeta tocou quando Maria não estava grávida. Quem apareceu para Maria? O anjo. E anunciou para ela o quê? Ó bendita, de ti nascerá o indivíduo que salvará o seu povo dos seus pecados. De repente José, ele vendo toda essa situação, queria fugir. O anjo aparece para ele de novo e diz o quê? Faça isso não. O que está acontecendo aí é que o Espírito Santo desceu sobre ela, e o ente que está nela, na verdade é o herdeiro, o legítimo rei de Israel. Vocês se lembram, por exemplo, quando a estrela de repente aparece no céu, anunciando o quê? Anunciando o quê? O nascimento do rei. Quem vem adorar ele? 3 reis. Beltazar, não sei o que, isso aqui lá. Isso aí é a tradição de vocês. Vem adorar ele de lugares longínquos, sai de lugares distantes. Por quê? Porque viu a estrela do grande rei. Vocês se lembram que quando Jesus nasce, está lá pastorezinho, pastoreando as ovelhas, de repente o céu clareia e aparece miríades e milhares de anjos cantando o quê? Hosana, Hosana nas mais altas alturas, Hosana nas alturas, porque nasceu o Redentor. Vocês lembram desse texto? Lembram-se disso, irmãos? A trombeta tocou, meus irmãos, quando Jesus aparece com 12 anos, lá no meio do sacerdote, anunciando quem ele era. A trombeta tocou quando Maria, preocupada com Jesus, pergunta: rapaz, você nos deixou preocupados. O que Jesus disse? Você não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai? Maria devia saber quem ele era. A trombeta tocou quando Jesus completou 30 anos. E quando ele estava lá, indo para João Batista, o que João Batista diz? Olha, eu batizo vocês com água, mas após mim vai vir alguém que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. De repente Jesus chega, vai se aproximando. E o que João Batista diz? O indivíduo que eu tanto falo é ele. É ele. Eis aí o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. A trombeta tocou quando o céu se rasgou e o próprio Deus Pai testifica do Deus Filho, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu agrado. A trombeta tocou quando os vários milagres que Jesus realizou foram feitos diante dos homens. A trombeta tocou quando ele disse a última palavra lá no Monte Calvário: Tetelestai, está consumado. A Bíblia diz que o véu do templo se rasga em 2 partes. Há um grande terremoto. O céu se escurece. A trombeta tocou. Anunciando o que, irmãos? Ele não era alguém normal. Ele não era um mero homem. Ele é o verdadeiro rei. Adorem a ele. Prostem-se diante dele. Porque ele é o legítimo rei de toda a terra. Não apenas rei de uma nação, mas rei de toda
toda a terra. Neste sentido, meus irmãos, assim como o rei Salomão, o rei Jesus foi entronizado, assentando-se à direita de Deus no trono do universo. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo morre, ressuscita-se ao terceiro dia, após 40 dias leva os seus discípulos para o Monte das Oliveiras, e lá Jesus diz o quê? É-me dado o que, irmãos? Todo poder nos céus e na... O que está acontecendo ali, irmão? Olha o que Jesus está dizendo. As últimas palavras que Jesus disse para os seus discípulos é: eu estou sendo entronizado, eu fui humilhado, fui morto, ressuscitado, mas o que vocês estão vendo agora é a minha entronização. E vai perceber o que diz o Salmo 24. Eu já li isso para vocês. Quando o texto diz que parece que há um alvoroço lá no céu, quando os anjos começam a dizer: abram os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é Ele? Quem é Ele? Nós não conhecemos. Jesus pré-encarnado, a segunda pessoa da Trindade pré-encarnada, como os anjos conheciam. Ele é infinito, imortal, não tem matéria, mas agora Ele se encarnou. Você imagina Ele ressuscitando, os céus se abrindo e Ele entrando no céu? O alvoroço que tem no céu. E o texto do Salmo diz que Deus diz para Ele: assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo dos escabelos dos teus pés. O que Cristo está fazendo agora, irmãos? Onde Cristo está agora? Sentado no trono da sua glória. Nosso Rei não é apenas um homem. Nosso Rei legítimo, que para dar a legitimidade do seu reinado, entra montado numa mula em Jerusalém, deixa-se ser ungido pelo Espírito Santo, morre, ressuscita, é elevado ao céu e é entronizado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós não servimos um mero homem, servimos um verdadeiro rei. Se Salomão merecia ser honrado pela representatividade que ele tinha, imaginem Deus. Vamos para o final, por favor. Quais devem ser as reações que nós devemos ter diante da entronização desse rei? Primeiro, meus irmãos, quando Davi dar essas ordens, as pessoas precisariam fazer uma escolha. Lembram que lá do outro lado tinha uma multidão de pessoas aceitando Adonias como rei. Do lado de cá, uma trombeta tocando, zoado, um barulho tocando, e aceitando Salomão como rei. Quais devem ser as reações dos súditos do rei? Nesse texto a gente encontra isso. Primeiro, os súditos do rei devem aceitar a entronização do rei. Versículo de número 36 diz assim: Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim se fará. É a mesma palavra para o amém. Quando a gente diz amém, a gente está dizendo o quê? Assim seja, assim se fará, assim seja. Certo? Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim se fará. Que o Senhor, o Deus do rei, meu senhor, o confirme. Assim como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, também esteja ele com Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso que o reinado de meu senhor, o rei Davi. Meus irmãos, após Davi dizer que havia designado Salomão para reinar sobre o trono de Israel, um homem chamado Benaia reage a essas ordenanças com a seguinte frase: amém, ou assim seja. O que isso significa? Benaia não retruca, Benaia não aceita. Davi designa e diz: é ele é o rei, obedeçam agora a ele, façam agora o que ele vos manda. É ele o ungido pelo Senhor. Qual é a reação de Benaia? Faremos isso, Senhor. É ele, então de imediato nós faremos isso. O que isso tem a ver conosco? Quem é Jesus? O que Deus disse a respeito do nosso Jesus? Está lá no texto.
Jesus é o verdadeiro Rei. Deus Pai já nos disse, através das suas manifestações, que Jesus é o seu Filho, que Ele é o verdadeiro Rei, e Ele ordena que todos se prostrem diante de Jesus, que todos louvem a Jesus, que todos adorem a Jesus. Nosso bondoso Deus já disse isso para nós. A pergunta é: qual será a sua reação diante dessa notícia? Quer você queira ou não, Jesus é Rei. Quer você creia ou não, Jesus é Rei. A grande questão é: você deixará de reger a sua vida com base na sua própria vontade, ou você aceitará a regência de Jesus, ou você se curvará diante de Jesus, aceitando Jesus como legítimo Rei sobre a sua vida, e dirá como Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora faço na carne, faço não para a minha própria vontade, mas para agradar o Filho de Deus. Qual é a sua reação nessa noite, diante disso tudo? Aceita ou não? Ele é Rei. Você deixará ser levado por Ele ou não? Ele mesmo disse uma vez: aquele que me aceitar ou me confessar diante dos homens, o que ele está dizendo? Eu sou Rei. O Pai já disse: eu sou Rei. Ele já me entronizou. Aqueles que me aceitam como eu sou, eu os também aceitarei diante de meu Pai e dos santos anjos que estão nos céus. Entretanto, aqueles que me negarem, também eu os. Qual será a sua resposta? A notícia está sendo dada, a trombeta está sendo tocada aqui, meu filho. Hoje, a trombeta está sendo tocada. Você não está ouvindo? A trombeta está soando. Jesus é? Eu não ouvi. Jesus é? Rei. Ele é Rei. Qual deve ser a sua reação? Prostrar-se diante da verdadeira majestade e deixar-se ser guiado por Ele. A notícia está sendo dada. Qual será a sua reação? Segunda reação, meu irmão: aqueles que entendem que Jesus Cristo é Rei e está entronizado sobre as mais altas alturas, de novo, devem celebrar a coroação do Rei com alegria. Olha o que diz o versículo de número 39, parte B, irmãos. 39. A seguir, olha só, olha a coroação. A seguir, tocaram a trombeta e todo o povo gritou. Imagina essa cena, irmãos. Viva o Rei. Não foi assim não, né? Era gritar, é assim? Viva o Rei, é assim? Não. Eu não vou gritar porque senão parece um doido, né? Viva o Rei. E para enfatizar essa situação, o versículo 40 diz assim: e todo o povo acompanhou, tocando flautas e celebrando de tal forma que o chão tremia com barulho. Isso aqui não é um acréscimo não. Como a trombeta tocou, o povo se reuniu. O povo se reuniu para fazer o quê? Dizer: viva o Rei. Para celebrar a entronização do Rei. O povo deveria se reunir no mesmo lugar, para juntos eles dizerem: sim, nós aceitamos a tua liderança sobre nós. Nosso desejo é que o teu reinado dure para sempre. Nós nos curvaremos diante de toda a tua vontade. Viva o rei Salomão. E eles cantavam, e eles celebravam, de tal forma que o narrador diz
que o chão tremia com o barulho das vozes e das trombetas, flautas, e eu imagino de todos os outros instrumentos que eram tocados em celebração ao grande rei Salomão. E o que tem a ver conosco? O que é isso aqui, irmão? Você nunca parou para pensar o que é isso aqui? A trombeta tocou e nós nos... Eu não ouvi. A trombeta tocou e nós nos reunimos. Para quê? Para quê? Porque é bom. A irmã Niara canta aquela música que eu acho tão legal. Não é para isso. Nós nos reunimos, não foi para isso. Há um sentido nesta reunião. Há algo teológico aqui nesta reunião. O culto que essa noite viemos prestar é banhado pela ideia de louvar o rei que foi designado pelo Altíssimo. Não sei se vocês conseguem compreender isso, mas tudo isso aqui é banhado por isso, por essa ideia. Nos reunimos para louvar o grande rei, para abrir os nossos lábios e a plenos pulmões cantarmos uns para os outros e dizer: viva o Rei Jesus, Ele está entronizado em nosso meio, viva Ele, a Ele eu sigo, a Ele eu devo a minha vida. Juntos nós cantamos isso, porque Ele está entronizado, e o fato dele estar entronizado traz para nós grande alegria. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: o mundo está perdido, porque o mundo está sem sentido, mas não há nenhum cristão, não há nenhum súdito do rei desesperado, porque todos os súditos do rei sabem que tem alguém sentado no trono. Todos os súditos do rei, sem tristeza e sem lamentação, sabem onde tudo isso vai dar. Tudo isso vai dar em um dado momento em que todos irão se prostrar diante do verdadeiro rei. Aqui agora, nós como igreja reconhecemos a majestade dele, reconhecemos a soberania dele, por isso nós cantamos e entoamos e dizendo que venha o teu reino e que seja cada vez mais visível entre nós. Nós reconhecemos isso hoje, mas aqueles que não reconhecem hoje, você não vai escapar não. Você acha que você vai escapar? Não vai. Um dia sua boca vai ter que dizer. Se você não louva, se você não celebra, quando você chega aqui para entoar a esse rei, eu vou dar alguns motivos para você adorá-lo. Nós vamos já cantar uma música. Escrevi aqui alguma coisa para vocês, eu vou ler, tá bom? Ninguém criou ele. Ele simplesmente é e sempre foi. Ele nunca teve nenhum começo, por isso ele nunca terminará. Se ele não veio a ser, então ele não pode deixar de ser. Ele é a realidade absoluta. Isso significa que não há realidade anterior a ele. Ele é tudo o que eternamente foi. Nenhum espaço, nenhum universo, nenhum vazio, somente ele. Ele é totalmente independente. Suba aqui, ministério de louvor. Isso significa que tudo o que não é Deus depende dele, inclusive Satanás depende dele. Todo o universo é como nada em comparação a ele. Tudo que nos maravilha no mundo e nas galáxias é nada se comparado a ele. Ele é constante, ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Isso significa que ele não pode ser melhorado, ele não está se tornando algo. Sabe o que é que ele é? Ele é o que? É. Ele é o padrão absoluto da verdade, padrão absoluto da bondade, padrão absoluto da beleza. Ele é o padrão de tudo que é certo, verdadeiro e belo.
Ele faz o que lhe agrada, e faz o que é sempre justo, belo e coerente com toda a verdade. Ele é a única realidade essencial do universo. Ele é a pessoa mais importante e mais valiosa do universo. Ele é mais digno de interesse, atenção, admiração e deleite do que todas as outras realidades, incluindo o universo inteiro. E como se isso não fosse bastante, ele não se apega ao seu direito de ser quem é, mas ele se esvazia, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, ele humilha-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Porque fez tudo isso, seu Pai o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é. Eu não ouvi que Jesus Cristo é? Que Jesus Cristo é? É? Levante-se para entronizar Ele, em nome de Jesus.